A empresa ela é constituída por vários setores, né? A gente fala que precisa primeiro de pessoas, processos, tecnologias, né? Atrelado a tudo isso, tem que ter o controle de todas as áreas. Então, você tem que ter o cuidado financeiro, tem que ter o cuidado das vendas, porque se você vendeu e não gerenciou o seu financeiro, você está tendo um gap ali que talvez está tendo prejuízo e não sabe. Até eu comentei aí, uns minutos atrás, sobre geração de caixa e lucro. Que hoje em dia a gente confunde muito, né? Achando que a empresa está gerando caixa ali, dinheiro no final do mês, a empresa está lucrando. Mas nem sempre é isso, né? O lucro ele é diferente do caixa. São questões mais técnicas, né? Que entrar aqui vai ficar meio chato. Eu fiquei curioso agora, né? Eu falei, ixi, agora eu acho que eu tô me perdendo já aí. Porque lucro, a gente visualiza o lucro na contabilidade. Então, para eu apurar o lucro da sua empresa, por exemplo, eu vou contabilizar todas as suas despesas e provisionar isso. Então, eu vou considerar que você, por exemplo, encerrou o mês, o que você tem para pagar nos próximos meses. Você fez uma compra, vou dar um exemplo. Você fez uma compra de mercadoria, por exemplo, vendeu um serviço de R$10.000. E desse serviço que você vendeu de R$10.000, você não recebeu esses R$10.000 nesse mês. Entendi. Você vendeu. Para contabilidade, o fato, a hora que você vendeu esse serviço, a gente considera como receita. Mas para o seu caixa, você vai entrar a entrada do dinheiro. Então, se você recebeu 2 parcelas de 5.000, então no mês seguinte vai entrar 5.000, no próximo mês mais 5.000. Então, o seu caixa foi gerado no futuro, não foi lá, entendeu? Mas você projetou aquela entrada, mas você não tem de fato ela. E o lucro a gente considera conforme a receita, né? Vamos dizer, fiscal. O lucro no real é no final tudo. Você recebeu, prestou serviço, esse é o lucro. Isso, exatamente. Não que você recebeu isso. E a despesa é a mesma coisa. Então, se você tem uma despesa, por exemplo, eu vou pagar essa conta de energia no mês que vem, mas essa conta é referente ao gasto de energia que você teve, por exemplo, em fevereiro, vai pagar em março, essa despesa ela vai entrar em fevereiro. Então, tirando a sua receita, menos todas as suas despesas, os gastos, o seu lucro em fevereiro foi tal. Mas no seu caixa, financeiramente, não foi isso. Então, você pode ter tido lá no final de fevereiro, sobrou no seu caixa R$5.000, beleza, esse é meu lucro, não é, porque esse R$5.000, ele tem que estar reservado para pagar as despesas que você já fez, que você precisa honrar com essas despesas, por isso que é diferente. Por isso que não dá para considerar que sobrou lá no meu extrato bancário tanto de dinheiro e você vai retirar. Muita gente faz lucro. Ali tipo um fechamento mensal e olha lá, sobrou alguma coisa. Mas às vezes o valor, de repente, vai debitar alguma coisa lá na frente. Então, mas aí que tá, né? O pessoal fica naquela, então não vou fazer porque o meu contador vai apurar o lucro. Tudo bem, o contador vai apurar o lucro da sua empresa para mostrar para você quanto que a sua empresa gerou de lucro para você declarar no imposto de renda, para você fazer o seu planejamento. Mas você precisa controlar o seu caixa, porque esse dinheiro que move a sua empresa. Sim. É o dinheiro que entrou e que saiu, que girou ali, entendeu? Você está vendendo bastante, não, estou vendendo pra caramba, mas eu não estou tendo lucro, então tem alguma coisa errada. Porque se você está vendendo bastante, está entrando dinheiro e mesmo assim você está no negativo, o seu lucro você está no prejuízo, sinal que o seu preço está errado. E se o seu preço está errado, você não colocou todos os gastos ali na hora de você formar o seu preço. Você auxilia até nesse sentido, né? Tipo, vamos dizer, a pessoa ela começou uma empresa. Ela tem esse tipo de suporte com vocês de como que entender o valor que ela vai cobrar por hora ou no produto final? Você consegue fazer esse auxílio para você? Sim, aliás, eu esse mês ainda atendi uma pessoa que ela mudou de tributação e ela precisava ajustar o preço dela, né? Porque ela cobrava um valor quando a empresa estava nesse regime tributário. Quando mudou o valor, os impostos aumentaram, então ela teve que ajustar. Então a gente faz de novo toda essa previsão. É claro que tem gastos que não adianta, o empresário vai ter que colocar, né, de todos os gastos ali e tem que pôr a mão na massa. É um trabalho de 4 mãos. Assim, eu te forneço ferramentas, olha, eu falo quanto você vai gastar de imposto, o que você precisa guardar aí com relação Você fornece todas as informações que ela precisa, ela precisa fazer. Porque daí quem vai definir o lucro? Por exemplo, você que vai definir qual que é a sua margem. Olha, eu quero ganhar tanto de porcentagem. E você conhece o seu mercado. Verdade. Então não adianta eu falar para você, olha, Fernando, vamos colocar aqui 40% de lucro. Se o mercado não aplica essa margem de lucro. Cada mercado tem uma prática. Então, o empresário, ele precisa conhecer o mercado que ele está inserido para ele saber qual que é
o preço que ele pode cobrar. Mas o que é inteligente da parte dele? Ele ter um preço mínimo. Então, quando você faz essa precificação que a gente coloca para ele todos os custos, né, os gastos que ele tem da empresa dele, ele sabe o mínimo que ele precisa cobrar. Então, se o mínimo da sua hora trabalhada, por exemplo, for R$150, se você cobrar 140, você está no prejuízo. Então, se o seu concorrente cobra 140 e você está querendo descer no preço dele, você está pagando para trabalhar. Aí não faz sentido. Pagar para trabalhar. Então, e assim, vou cobrar 150 só para fechar esse cliente? Se você tiver uma estratégia boa para isso, fechar, baixou o preço para você conseguir esse cliente, conseguir aumentar esse ticket depois, ok, é uma estratégia. Mas não só para vender, para ficar na carteira, te dando trabalho, você sai da sua casa para não ganhar nada. Eu costumo dizer também, né, eu falo, às vezes tem casos de cliente que falam, consegui um desconto com tal pessoa. E eu falo, sou muito sincero nisso daí, eu falo assim, as minhas despesas não é igual a dele. Pode ser que ali ele consiga te dar um desconto, ou pode ser que ele esteja perdendo se eu fizesse desconto para você. Então, ou seja, como tem vários concorrentes, tem gente que pode estar ganhando em alguma coisa, ou talvez, que nem eu falo, pessoal, eu tenho muito aluno nesse mercado de construção. Então, o pessoal vem me perguntar, Fernando, como que você cobra? Eu falei assim, não, eu não consigo. É que lá volta na receita do bolo. Eu não consigo te falar, porque você tem que basear em vários fatores. Por exemplo, qual é o seu equipamento que você usa? Quanto tempo você pensa em trocar ele? Quanto você gasta de água, luz, energia? Enfim, tudo que você vai usar para você poder trabalhar. Então, você tem que fazer que nem a previsão, vamos dizer, de quando que você vai ter que fazer vai ter essa saída para você comprar outras coisas. Sim. Eu falei, aí eu falo para eles, né, no caso eu ensino como que eu cheguei no meu valor, e não ensino o meu valor. Não tem como. Daí as pessoas estabelecem cada um. Por exemplo, não tem como comparar. Hoje eu pago um aluguel, tem gente que talvez esteja trabalhando em home office. O custo é menos. É diferente. E outra, vai do poder de negociação. Você vai vender uma mercadoria, por exemplo, se a pessoa consegue comprar em grande escala, ela consegue um preço menor. Então você não vai às vezes competir, do fornecedor, né? Que ela consiga, ela consegue um desconto. Negociação. Aí entra todo um jogo de cintura do empresário também, né? Sim. Ele tem que trabalhar poder de negociação, a comunicação é muito boa nessa parte, né? Investigar o mercado no final e ser muito disciplinado com todo o planejamento dele. Controlar, anotar e seguir a risca ali, aquilo que ele colocou. Hoje, os seus clientes, qual que são as maiores dificuldades, você vê assim? Ou do mercado, talvez? Olha, a maior dificuldade, na verdade... Ou que as pessoas mais erram, assim, por exemplo. Mas erra é isso, de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Então não é só tudo comigo. que mais erra é isso daí, mas eles vão aprendendo aos poucos, né? Eu aprendi com o tempo. Por exemplo, em 8 anos que eu tive de escola e hoje, 5 anos que eu tenho de escritório, no caso eu aprendi muito com a escola, porque foi meu primeiro comércio. Em 3 anos eu consegui resolver esse problema, né? Fala assim, 3 anos, caramba. Só que, tipo, eu comecei zerado, do zero mesmo. Daí no 3º ano eu falei, nossa, eu tenho um grande problema. Eu tenho vários alunos e eu não sei de onde tá vindo esse monte de conta e eu também não sei o que pagar primeiro. Aí eu falei, não, tem que dividir muito bem. Aí fiz uma divisão. Minha esposa até falava pra mim, isso é muito chato. Você ganhou um monte de aluno que você tem aí, você não consegue pegar um dinheiro pra viajar, por exemplo. Eu falei, não é bem assim. Eu tenho o dinheiro da empresa, o dinheiro não é meu. Aí eu falava pra ela, aí com o tempo a gente foi ajustando nesse sentido. Aí quando eu entrei no ramo de construção, o ramo de construção eu vejo que tem vários riscos para você começar, porque às vezes envolve dinheiro muito alto. E se você não está preparado para ter esse segmento, aí o tombo é grande. Então na escola ali eu vendia cada um, se eu tivesse algum problema, o valor era muito menor, apesar de ter esse prejuízo. Agora na coisa, por exemplo, uma obra, talvez chegue a 1 milhão uma obra. Hoje, assim, 500 mil, 1 milhão. Se eu não conseguir organizar toda essa finança e conseguir acontecer com pessoas, né, que nem envolve os dois lados, eu vou ter um prejuízo ou com pessoas ou por não saber organizar o dinheiro. E desanima. A maior dificuldade é essa, eu acho, de misturar, inclusive, e de não conseguir fazer o gerenciamento. Porque a maioria tem os dois tipos de empreendedorismo, né? Quem empreende por necessidade, que perdeu o emprego ou recebeu uma rescisão ali, viu que um outro colega também está ganhando dinheiro e resolveu entrar na área. Então, vai muito empreender relacionado à área técnica dele. Então, foi o que eu fiz, inclusive. Eu era contadora, eu vou empreender na área de contabilidade. Só que na hora de você empreender, você precisa ter outras competências, né? Você precisa saber gerenciar, lidar com pessoas, saber contratar, fazer a gestão financeira, saber vender,
Então, tem uma série de coisas. A maioria começa aprendendo, por exemplo, o arquiteto, ele sabe fazer os projetos, mas o restante ele não conhece, ele não sabe, ele não quer saber também. Aí que faz? Terceiriza, né? Passa para contabilidade, cuida da burocracia. O arquiteto tem 2 problemas. Burocracia. Ele quer distância de burocracia. Sim, a maioria, até porque, sabe por que a gente quer distância? A gente tem uma experiência muito ruim já na burocracia que é necessário para o nosso mercado. Regularização da obra. Regularização. Se eu for precisar de prefeitura para qualquer coisa, a gente tem uma má experiência, né? Uma situação assim de prestação de serviço para a gente. Então a gente vai para o outro mercado que é a contabilidade e fala, nossa, outra burocracia, né? Mas não precisa, não é para aprender contabilidade, não é. Inclusive, tem cursos de contabilidade para não contadores, né? Contabilidade para empresário. Mas não é, você não precisa saber de contabilidade. Você precisa saber gerenciar o seu negócio. Então você precisa entender do seu mercado. É isso que tem e não tem por onde fugir, tem que conhecer. Nossa, eu não quero. Como que você vai contratar uma pessoa se você não sabe nada de gestão de pessoas? Então, antes de você contratar, você vai fazer a proposta para o funcionário de salário. Você precisa saber qual que é o salário que você vai pagar para ele, que tem uma lei que você precisa seguir, quanto que você vai ter de custo com FGTS, né, que tem os custos trabalhistas. Você precisa disso. Você não precisa saber fazer o cálculo na ponta do lápis. É lógico que não, mas você tem que ter uma noção e é claro que a contabilidade entra como um apoio. Então, quanto que eu vou gastar com funcionário se eu contratar por esse salário? A gente passa essa informação. Entendi. Mas na hora ali no trato, no dia a dia, tem que ter pelo menos uma noção, porque a contabilidade ela não está o tempo todo grudada ali. Por mais que a gente tenta estar o máximo possível próximo da empresa, eu não estou no dia a dia para saber exatamente o que ele está fazendo, né? Então, tem que ter essa noção. Então, a maioria dos empresários, eles não estão preparados para gerenciar a empresa porque eles atuam muito na área técnica.